Olá turma, professor Felipe aqui. Eu separei algumas questões aqui para resolver, em vídeo, que é justamente para vocês poderem exercitar, alguns conceitos básicos de lógica de programação utilizando a linguagem Python. À medida que eu for mostrando as questões, seria interessante que vocês tentassem resolver elas sozinhos, caso não vá conseguindo, caso tenha alguma dúvida ou queira conferir, uma possível estratégia para resolver a questão, aí você vai acompanhando o vídeo e vendo quais são as estratégias que eu estou seguindo aqui. À medida que eu for resolvendo essas questões, eu também vou aproveitando para relembrar alguns conceitos introdutórios, a respeito da lógica de programação utilizando a linguagem Python. Então vamos aqui para a primeira questão. Então a gente pode vir aqui para a nossa primeira questãozinha, tá certo? Já coloquei o texto da questão aqui na forma de comentário. A questão pede o seguinte: escreva um programa que leia dois valores inteiros, x e y, e escreva na saída padrão a multiplicação desses dois valores. Veja que essa questão é bem interessante porque a partir dela a gente já vai praticar três conceitos que a gente já viu na nossa disciplina de introdução à programação. Primeiro, a questão das variáveis, Então a gente vai criar essas nossas variáveis. A questão pede para a gente nomear, com esses rótulos aqui x e y. A gente não é obrigado, O programa não vai funcionar de maneira diferente, porque a gente pode nomear as variáveis de maneira diferente, da forma como quiser. O comportamento do programa vai ser o mesmo. Mas a gente vai entender, o que que são essas variáveis. A gente vai entender como é que a gente pode operar essas variáveis, no caso, uma operação aritmética de multiplicação. E o resultado dessa operação vai ter que ser escrito na saída padrão. Então a gente vai fazer a entrada, a operação aritmética e a saída desse resultado na saída padrão. A gente sabe, que todas as vezes que a gente vai precisar manipular valores, armazenar um valor que, por exemplo, o usuário que vai digitar, esse valor vai ter que ser armazenado na forma de uma variável. Então a gente começa criando a nossa variável. Vou criar aqui nossa variável x e eu vou dizer que essa variável vai receber, o nosso operadorzinho aqui de recebe, um input que é uma entrada do usuário. O único problema dessa linha é que quando o usuário digita uma entrada que é lida através do comando input, esse valor digitado pelo usuário, na verdade, é um valor textual. O usuário poderia digitar o que quisesse, Poderia digitar um número, beleza. Poderia digitar o seu nome, poderia digitar um texto. O que ele quiser digitar numa linha, ele poderia digitar e apertar o Enter. E isso seria lido através do comando input e jogado para dentro de x. O problema é que eu quero operar o x como sendo um valor numérico. Ele quer que a gente realize uma multiplicação desse valor x. Então, antes da gente poder fazer qualquer coisa com x, a gente tem que converter a nossa entrada para inteiro, tá certo? Porque na questão ele diz que os valores precisam ser trabalhados como inteiros, e para a gente converter a gente usa o comando int, A gente encapsula a nossa entrada dentro do int, ou seja, a nossa função de entrada, que é o input, vai ser jogada para a função int que converte o valor textual para um valor inteiro e em seguida esse valor convertido para inteiro é jogado para dentro da nossa variável x. A gente pode reproduzir praticamente esse mesmo comando, dessa vez convertendo para a variável y. Então agora a gente tem nossas duas variáveis x e y já lidas e já convertidas para inteiro, para a gente poder realizar nossa multiplicação. Se quiser, a gente pode criar uma outra variável, m, para ser o resultado da nossa multiplicação, x vezes y. A operação de multiplicação é realizada com o operador asterisco, E para a gente exibir o resultado dessa multiplicação na saída padrão, a gente pode chamar o comando print e simplesmente colocar o que é que vai ser exibido na saída padrão, tá certo? Então, veja que o programa, na verdade, ele é bem simples. Ele lê os dois valores, converte esses dois valores, cada um para inteiro, opera a multiplicação nesses dois valores e joga o meu resultado na minha impressão, tá certo? Vamos testar aqui para ver se está funcionando direitinho. A gente pode executar aqui nosso programa, E veja que na hora que ele executa, aqui o programa já está rodando, tá certo? Apareceu aqui o terminal, dizendo que o nosso programa Sim1 está rodando, e ele está parado aqui, tá travado, esperando o que ele está esperando? O input ser executado. Para o input ser executado, eu tenho que vir aqui e digitar um valor. Vou digitar, por exemplo, o valor 4 e dar Enter. Na hora que eu der Enter, esse valor 4
vai ser obtido pelo input, vai ser convertido para inteiro e vai ser jogado o valor 4 na forma de um inteiro dentro do x. Agora ele está esperando de novo, esperando pelo quê? Pelo outro input, tá certo? Então eu vou digitar um outro número aqui, o número 3. Lembrando que o que ele vai fazer com 3? Converte o 3 para inteiro, joga o 3 dentro do y. Em seguida não há mais nenhum input, né? Então o que é que ele vai fazer? Ele vai multiplicar o x vezes o y, vai armazenar o resultado dessa multiplicação dentro do m e vai imprimir a variável m, possivelmente deve ser 3 vezes 4, que deve ser 12, né? Vamos apertar Enter aqui e ver o que é que acontece. E ele exibiu o número 12. Veja que qualquer outra operação aritmética poderia ser executada de maneira semelhante, né? Se eu quisesse uma soma, por exemplo, bastava eu modificar aqui o operador, executo novamente, deixa eu limpar aqui o terminal, executo novamente, e dessa vez, se eu realizar os valores, eles vão ser somados no lugar de serem multiplicados. Seria interessante vocês testarem, né, fazendo pequenas modificações nesse programa. E se eu quiser, na verdade, uma potência, se eu quiser uma raiz, né, vocês podem ir fazendo as suas versões diferentes desse mesmo programa aí para poder ver se vocês entenderam direitinho o que é que ele está fazendo em cada linha, né? A gente pode então ir para o segundo exercício, né? O segundo exercício ele pede o seguinte: utilizando a linguagem Python, escreva um programa que leia um valor inteiro x maior do que zero. Ele já deixa claro que esse valor lido vai ser maior do que zero. Você nem precisa verificar, tá certo? E escreva na saída se x é divisível por 5. Então, na verdade, você só quer verificar se o x é divisível por 5. O que é que a gente vai ter que fazer? Fazer a leitura do valor. X recebe, de novo, é um valor inteiro, não é isso? Então, a gente vai ter que converter o nosso input, que seria textual, para um valor inteiro, tá certo? Então, o x é uma entrada convertida para inteiro. A gente vai ter que verificar se esse x é divisível por 5, e caso ele seja, a gente vai ter que exibir isso na saída padrão. Seria bom a gente exibir também o caso contrário, né? Para a gente verificar se o x é divisível por 5, a gente tem que utilizar um operador que é o mod, né? O que é o operador mod? O operador mod me retorna o resto de uma divisão. Quando esse resto for zero, é porque é divisível. Então, eu posso guardar o meu resultado do resto dentro de uma variável. A gente pode criar as variáveis à vontade, né? E essa variável resto vai receber o meu x mod 5. Então, o que é o x mod 5? Na verdade, é o resto da divisão de x por 5. Tá certo? Se eu quisesse o resultado da divisão, né, seria o operador de dividir, né? Aí seria o x dividido por 5. Por exemplo, se eu colocar aqui o 20, o meu resultado da divisão de 20 por 5 vai dar 4. Como eu quero, na verdade, saber se o número x é divisível, então eu não quero a divisão, eu quero o resto. A gente vai pegar esse resto e vai comparar ele com zero. Só que a gente faz essa comparação dentro de uma estrutura condicional, uma estrutura de desvio condicional. Como é que funciona essa estrutura? Eu vou colocar aqui a estrutura, resto igual a zero. E aí eu vou colocar aqui o que é que vai acontecer se, né, é a tradução do if, se o meu resto for zero, ele vai imprimir que é divisível. E se não for, ele vai imprimir que não é divisível. São as duas condições, né? Essa daqui é a nossa estrutura de desvio. Por que a gente chama de estrutura de desvio? Ela é uma estrutura que realiza algum tipo, né, que observa algum tipo de valor lógico. A gente chama de valor lógico, né, ou então valor booleano, um valor que só pode ser verdadeiro ou falso. Então ele tem aqui um teste, né, uma comparação entre o meu resto e o valor zero, o número zero, a constante zero. Esse nosso teste só pode ser verdadeiro ou falso, por isso que ele é um valor lógico, um valor booleano. Quando esse meu teste for verdadeiro, ou seja, o meu resto realmente for igual a zero, ele vai executar essa linha 13. Quando esse meu teste for falso e o meu resto não for zero,
ele vai desviar dessa linha 13 e, na verdade, vai executar a linha 15. Por isso que a gente chama de desvio. Veja que o meu bloco do if, né, o que é que vai ser executado, pode ter quantas linhas eu quiser. O que separa o meu bloco do if dos outros blocos é a indentação, é esse espaçamento que eu vou colocando aqui. Eu poderia ter também estar no bloco do if. Eu posso ter quantas linhas de código eu quiser, mas eu preciso que todas essas linhas de código tenham essa indentação aqui, porque quando acabar a indentação ele espera chegar no else, tá certo? E aí o bloco do else também fica separado por uma indentação. Eu posso ter quantas linhas eu quiser de código dentro da indentação, porque quando acabar a indentação ele vai executar, né? Sempre. Como assim ele vai executar sempre? O nosso if, né? A nossa estrutura condicional, ela acaba aqui. Tudo que vem depois da indentação, ou seja, quando acaba a indentação, ela está fora da estrutura de desvio condicional, portanto, ela é executada normalmente, como se fosse qualquer outro trecho do programa. Então, a ideia é que ele vai ler a nossa entrada, um valor inteiro, realiza a nossa operação de mod, né, que vai resultar no resto da divisão desse número aqui, que vai ser lido do usuário, pelo número 5. Caso esse resto seja igual a 0, ele vai executar, né, apenas a linha 13. Se não, né, que é o else, ele vai executar essa linha 15. Independente disso, o bloco do if acaba aqui. Após a linha 16, que pode inclusive ser colada, não tem problema. O que manda aqui é esse espaçamento, tá certo? É como se fosse um tab, né? Após o else, tudo que vier vai continuar sendo executado normalmente, inclusive pode ter outros ifs, outros elses e outras estruturas que a gente ainda vai ver futuramente na nossa disciplina. Então, vamos executar aqui. Esse fim do programa aqui não foi pedido na questão, eu só coloquei para exemplificar, tá certo? Mas vamos testar aqui para ver o que acontece. Na hora que a gente executa a nossa questão, ele está de novo esperando a gente digitar um número. Eu vou digitar o número 4. 4 não é divisível por 5. Ele vai dizer que não é divisível e finalizar o programa. Deixa eu testar agora com o número 30. 30 é divisível, ele finaliza o programa. Deixa eu testar com o número agora 37. Não é divisível, fim do programa. Então, a gente já fez, né, nossos testes aqui. A gente está observando que o programa está funcionando como deveria. E, de fato, isso daqui é interessante para a gente poder observar, né, o funcionamento básico aqui do desvio condicional na estrutura, né, if, incluindo a possibilidade de executar um else também, tá certo? Lembrando que o bloco que vai ser executado dentro do if e dentro do else pode ser do tamanho que vocês precisarem, basta que vocês utilizem a tabulação correta, tá certo? Então, se quiser continuar o else por mais linhas, pode continuar. É só utilizar a tabulação e ele vai continuar como bloco do else. Tá certo? Vamos agora para a terceira questão. Então a gente pode vir aqui para a terceira questão. A terceira questão ela pede para a gente ler dois valores, né, dois valores inteiros, x e y, e escrever na saída padrão o maior entre eles. Ele já deixa claro, né, que ele quer que os valores sejam considerados inteiros, então a gente vai converter nossa entrada para valores inteiros. E aí, basicamente, a gente vai comparar entre eles, descobrir quem é o maior e sair, né? E exibir na saída padrão qual dos dois é o maior. Veja que a gente ainda tem a possibilidade de um dos dois serem iguais, né? Mas vai dar certo de qualquer forma, porque a gente vai poder comparar, né, se é maior ou igual também. Como é que a gente vai fazer? A gente vai fazer a entrada do x, isso já foi visto, né? Convertendo para inteiro. Então, faz a entrada do x, convertendo para inteiro, faz a entrada do y, convertendo para inteiro. Em seguida, a gente vai fazer nossa comparação. Essa comparação já pode estar dentro da estrutura de desvio condicional. Então, a gente vai verificar se, né, o nosso x for maior do que o y, a gente imprime, quem é o maior dos dois, o x, né? Então, dá um print x. A gente tem o senão, e é interessante nessa questão, porque o senão ele já cuida do caso em que os dois são iguais. Por quê? Apenas no caso em que o x for maior do que o y, ele imprime o x.
Em qualquer outra situação ele imprime y, e veja que qualquer outra situação engloba o y ser maior do que o x, né? E aí é claro que ele vai imprimir o y, e engloba também os dois serem iguais, porque se os dois forem iguais, o if não é contemplado e ele vai pular a linha 12. Então, se os dois forem iguais, ele vai cair dentro do caso else e vai imprimir o que está dentro do bloco do else, que no caso é a linha 14. Se os dois forem iguais, ele vai imprimir basicamente o número y também. Vamos testar aqui para ver se funciona direitinho. Vou limpar o terminal, executar o nosso programa. Está esperando a gente digitar os dois números, vou digitar o número 3, o número 5, e ele exibiu na saída padrão o número 5, que é o maior entre eles. Vou executar de novo, para a gente ver, né, o que acontece se eu digitar o maior primeiro. Ele exibe o maior, né, que de fato é o primeiro. O que acontece se eu digitar dois números iguais? 5, 5, e ele exibe na saída o maior, no caso, né, que vai ser o y, né, porque no fim o y e o x vão ser o mesmo número, então qualquer um que ele imprimisse daria certo. Então, aqui a gente consegue, né, apenas com o if else resolver, né, os casos possíveis dessa questão, basicamente imprimindo o maior entre esses dois números. Tá certo? Então a gente chega aqui na quarta questão. A quarta questão ela pede para a gente escrever um programa que lê um valor real. Então veja que nessa questão o valor numérico ele não é simplesmente um valor inteiro, né? É um valor que pode ser quebrado. E no caso a gente vai trabalhar com valores do tipo float, né? Que seriam valores de ponto flutuante, valores que têm um ponto, né? E alguma coisa depois desse ponto. E esses valores eles podem, né, ser operados da mesma forma que qualquer valor numérico, com a diferença que eles vão ter algumas casas depois da vírgula, né, no caso depois do ponto. Então, a gente vai escrever, né, esse nosso programa que vai ler esse valor real, esse valor float, e ele vai se escrever na saída padrão a quantidade de moedas, né, de 25 centavos que podem ser trocadas por esse valor. Caso haja troco, a gente também tem que dizer qual é o troco que sobrou, tá certo? Então, basicamente a gente vai dividir, né, nosso valor real pela quantidade de moedas, né, pelos 25 centavos. Vamos contar a quantidade de moedas e vamos observar que se sobrou algum troco ainda, né? Se o resto for zero, a gente está tranquilo. Vamos lá. Então, a gente pode começar fazendo a leitura do nosso valor real. Podemos chamar de x, vai receber input. Dessa vez, nosso input, no lugar de ser convertido para int, vai ser convertido para float. Então, está aqui nosso valor real convertido para um valor numérico real, né? A gente vai poder, então, operar. Como é que a gente sabe a quantidade de moedas, né? A gente pode dividir nosso x pelo 0,25, que é, né, o valor de uma moeda de 25 centavos. Então, a gente vai dividir nosso x pelo 0,25 e a gente vai obter essa quantidade. A gente só tem um problema, porque na hora que a gente fizer isso aqui, pode dar um número quebrado, e a gente não quer esse número quebrado. A gente quer um número inteiro, né? Porque a quantidade de moedas tem que ser inteira. Então, essa quantidade inteira aí, de moedas que a gente vai obter, a gente pode até imprimir para observar, né, qual é essa quantidade. Eu vou colocar uma mensagenzinha para a gente saber o que está sendo impresso. Quantidade de moedas, dois pontos, vírgula, QNT. E aí, se a gente executar nosso programa agora, vou executar agora, ele vai pedir para a gente digitar. Vamos digitar 6,25. E ele deu um total de 25 moedas, está certíssimo, né? 6,25 são 25 moedas de 25 centavos. Executar de novo, para a gente brincar mais um pouquinho. Se eu colocasse, então, 6, também daria 24, pronto, tirei uma moedinha. E se sobrar troco, né? O que acontece? Né? Vou colocar aqui 7,10. Aí ele vai ter 28 moedas, só que houve um troco, né? Sobrou, na verdade. Porque esses 10 centavos, além dos 7 reais, eles ficam sobrando e a gente não contabilizou, né? A gente precisa saber, então, quanto de troco, né, sobrou. A gente pode... Tem várias maneiras de a gente descobrir esse troco. Tá certo? Troco recebe
x mod 0.25, e aí a gente pode observar aqui, ó, print troco, vírgula troco, e executar o nosso programinha. 7.10, opa, 7.10, e o troco dá 10 centavos. Mas opa, pera aí que tem uma coisa esquisita, né, nesse troco. A gente pode observar o seguinte, ó. O troco deveria dar 10 centavos e ele não deu exatamente 10 centavos, né? Na verdade ele deu 0,999. Por que ele deu esse valor, né? Tão esquisito, quase 10 centavos, mas não chega exatamente a 10 centavos. Toda a questão envolve o fato do float, na verdade, ser um valor arredondado. Sempre que a gente trabalha com valores de ponto flutuante, a gente vai estar trabalhando com valores arredondados. Não tem jeito, não há precisão 100%, né? Não há 100% de precisão quando a gente está trabalhando com float. E é o caso aqui também desse valor aqui arredondado, tá certo? A gente até pode formatar, né, nossa impressão. A gente pode colocar aqui 2.2f e aí dá um ponto format. Já vimos exemplo disso, né? Pode formatar o nosso troco para poder obrigar a ter só duas casas decimal, e aí na hora que a gente executar 7.10, a gente vai ter mais próximo, né, do que a gente estava esperando. Ele vai arredondar para as duas casas decimais e aí fica de fato com os 10 centavos. Tá certo? Mas não tem jeito. Quando a gente está trabalhando com float, é inevitável que haja algum nível de erro. O erro aqui, apesar de parecer, né? Nossa, perdeu 1 centavo. Na verdade, ele não perdeu 1 centavo. Na verdade, ele perdeu 0,00000, né? Aí ele só muda mesmo aqui no finalzinho. Então, é muito próximo dos 10 centavos, que era o que a gente queria. Não é exatamente os 10 centavos, mas é muito próximo. E se a gente utilizar o format com 0.2, né? Duas casas decimais, ele vai de fato formatar para o que a gente queria, que era os 10 centavos, tá certo? Então essa questão é interessante para a gente poder observar esse aspecto, né, impreciso do float. Para o que a gente necessita, ele é preciso bastante, mas sempre existe a possibilidade de haver um erro de arredondamento quando a gente está trabalhando com valores reais, né, valores em ponto flutuante. Vamos aqui para a quinta questão. A quinta questão ele pede o seguinte: utilizando a linguagem Python, escreva um programa que leia o comprimento dos três lados de um triângulo e verifica se esses valores obedecem à condição de existência do triângulo, e escreva o resultado na saída padrão. A gente tem um triângulo, e qual é a estratégia, né, que a gente tem que seguir nessa questão? O que é que ele quer dizer com condição de existência? Basicamente, a gente vai ter o valor do tamanho, do comprimento dos três lados do triângulo. E para esses três lados poderem formar um triângulo, a gente tem que ter a noção de que o maior desses três lados não pode superar a soma dos outros dois. O que acontece, né? Se o maior lado for muito grande e os outros dois lados forem pequenininhos, deixa eu pegar aqui o pincel, né, para a gente poder brincar. Imagina que você tem um triângulo que o maior lado é um lado muito, muito grande. Então, esse daqui seria o maior lado do nosso triângulo. E aí, os outros dois lados são bem pequenininhos. Daqui, esses duas tampas. Se eles forem muito pequenos, eles nunca vão se encostar ao ponto de formar um triângulo. Tá certo? Então, para esse aqui formar um triângulo, a gente precisa que os dois lados menores, somados, formem pelo menos o comprimento do lado maior. Então, essa questão ela envolve a gente descobrir quem é o lado maior. Descoberto quem é o lado maior, a gente vai somar os dois lados. E eles têm que ser combinados, né, formar um comprimento maior do que o lado maior que a gente encontrou. Então, a ideia vai ser essa, né? Vamos descobrir quem é esse lado maior, usando um if, né? E aí, quando a gente descobrir quem é o lado maior, a gente vai lá e compara, né, com a soma dos outros dois lados. Vamos começar fazendo a leitura dos três lados do triângulo. A gente pode chamar os três lados de x, recebe, int, input. Na questão ele não deixou claro que ele quer que os valores sejam inteiros, mas para facilitar, né, a gente pode trabalhar assim para evitar aqueles erros de arredondamento. Na dúvida, utilize inteiro, tá certo? Z, recebe, int, input. Então, tá aqui os três. Como é que a gente faz para descobrir qual é o maior lado entre eles, né? A gente pode forçar
que o maior lado seja o z. Como é que a gente faz isso? A gente vai fazer sucessivas comparações. Vamos comparar o x com o y, tá certo? A gente compara os dois. E aí, quando a gente comparar, a gente coloca o maior no y. Em seguida, a gente compara o y com o z. E quando a gente comparar, a gente vai garantir que o z esteja maior. Como é que a gente faz isso? Se x for maior do que y, num caso que a gente não quer, né, que é quando x é maior do que y, a gente vai trocar. Alce recebe y, x recebe y, recebe x, x recebe alce. Quando acontecer uma coisa que a gente não quer, que é x ser maior do que y, a gente não quer isso, a gente quer que o y seja sempre maior do que o x, a gente vai trocar os dois. Para trocar os dois, a gente tem que executar essa troca, né, em 3 passos, não tem uma forma útil de trocar. A gente pode pensar assim, não dá para fazer x recebe y e y recebe x. Por que isso aqui não dá certo, gente? Isso aqui não tem como acontecer, né? Porque a gente, na hora que o x receber o y, o valor antigo de x vai se perder. E aí a gente não vai ter como atribuir esse valor antigo ao y. Então a gente, antes de fazer qualquer coisa, tem que guardar em um auxiliar esse valor antigo do x. E aí usa esse auxiliar aqui para atribuir o valor, né, do x no y. Então essa troca em 3 etapas, né, como uma única variável não pode guardar mais de um valor, ela é necessária para a gente poder trocar os valores entre x e y. Caso aconteça uma outra situação que a gente não quer, né, que é, e se o y for maior do que o z? De novo, a gente vai ter que trocar entre eles. Nesse caso, alce vai receber y vai receber z, e z vai receber alce. E aí a gente faz a troca também, né? É a mesma troca, só que dessa vez entre y e z. Conseguem perceber isso aí, ó? Tentem observar, né? Ver se consegue perceber que a troca está acontecendo entre elas, né? A gente está, na verdade, trocando, né, 2 variáveis. Vou até mostrar aqui. Bem interessante, ó. Qual é a ideia? Eu quero trocar essas 2 tampas, tá certo? Mas eu não posso simplesmente tirar a tampa do vermelho e colocar aqui, porque aqui já tem um valor, né? Se eu fizer isso, tirar a tampa do vermelho e colocar na tampa no laranja, o que tinha aqui antes vai se perder, tá certo? Então qual é a ideia? Que eu crio uma outra variável e agora eu tenho as tampas, né? Com essa outra variável, que seria a variável auxiliar, eu posso guardar temporariamente o meu valor laranja. O meu valor vermelho pode então ir cair no meu valor laranja e o meu valor laranja pode cair então na minha variável vermelha, tá certo? Então essa variável auxiliar foi necessária para a gente poder fazer a troca entre as duas, por isso que aí no código, tá certo? A gente está trabalhando com essa variável auxiliar. A ideia é que depois de fazer essas 2 trocas, e vejam que esses são os 2 casos que eu não quero, né? Se o x for maior do que o y, eu não quero que o y seja sempre maior do que o x. E depois disso, se o y for maior do que o z, eu não quero que o z sempre seja maior do que o y. A gente faz as trocas e no final eu estou garantido, com certeza absoluta, de que o z é o maior número entre os 3. Não tem perigo de não ser, tá certo? Como o z é o maior número entre os 3, eu só preciso comparar o seguinte: e se o meu z for menor, tá certo, do que x mais y? Se o meu z for menor, o meu maior número for menor, né, do que a soma, então o meu triângulo é possível. E eu posso colocar um print triângulo possível. Caso contrário, eu posso colocar um print triângulo impossível. Faltou só um pontinho aqui, né, para ficar bonitinho. E aí tá os nossos... Opa, escrevi errado, não foi? Triângulo. Dá até para colocar, né? Triângulo. Opa. Triângulo impossível. Então, dessa maneira aqui já está verificando, né, tudo que a gente precisa verificar.
Vou até tirar aqui para a gente poder ver o nosso programa inteiro, né? Já está verificando tudo que a gente precisa verificar a respeito dos nossos 3 valores, né? Está aqui garantindo que o z seja o maior entre eles. Quando eu garanto isso, eu posso simplesmente verificar, né, aqui, se esses valores obedecem à condição de existência. E se obedecer, a gente vai imprimir triângulo possível. Se não obedecer, a gente imprime triângulo impossível. A gente pode então tentar, né, executar aqui nosso programinha para ver o que acontece. Vou subir aqui só para a gente poder visualizar direitinho. Dou execute. Vou colocar primeiro uma condição possível. Vou colocar 3 valores iguais. Ó. O triângulo é possível, bem óbvio. Agora eu vou colocar 3 valores diferentes, mas que também gerem um triângulo possível, tipo 8, 5 e 3. Opa, esse triângulo aí não foi possível. Ah, olha aqui que interessante. Quase que era, né? Na verdade ele não é possível porque se eu somar aqui os 2 menores, né? Ele não ultrapassa o maior. Tem que ultrapassar, não pode ser igual. Então vamos tentar agora de novo. Dessa vez 8, 5, 4. Agora é possível. Tá certo. Vamos tentar de novo um impossível, bem claro, um impossível bem visível. Tipo 1, 2 e 9. Esse daqui com certeza é impossível. O lado maior é muito grande e os outros 2 nem conseguem chegar nem perto de se encostar. Esse daqui ainda chega a se encostar, mas eles não formam um triângulo, porque eles se encostam, né, num ângulo que não forma triângulo, né? Eles têm que ficar retos, né, em comparação com o lado maior. Então agora a gente já consegue, né, verificar se o triângulo é viável, se não é, né, com esse nosso programinha. E por enquanto é isso, né? Essas são as questões que eu separei para a gente resolver nesse vídeo. Eu espero que a gente possa resolver mais questões em vídeos no futuro. A gente se vê na próxima. Valeu, gente. Tudo de bom. Bom estudo.